O H11 de hoje é um marco muito importante. Chegamos no último episódio da série Jeremias. Quanto aprendizado, não é verdade? Ei, não esqueça, Deus está aqui. Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo. Olha, gente, meu coração está transbordando de alegria, até porque era meu desejo finalizar a série Jeremias aqui, neste quarto. O quarto do profeta. É um estúdio que minha mãe fez aqui no ladinho da casa dela, para que quando eu esteja por aqui, possa fazer meu trabalho daqui. Gravar o H11, os programas, enfim. E era meu desejo finalizar a série Jeremias aqui, neste lugar que minha mãe denominou como o quarto do profeta. E sabe de uma coisa? Através da série Jeremias, meu coração encheu-se com mais graça, mais amor, mais temor a Deus. Ficou tão claro, através dos episódios de Jeremias, a ação de Deus, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Jeremias para com Deus é um outro detalhe espantoso, magnífico. Homem disposto a cumprir o seu chamado, independente do sacrifício, independente das situações, independente de estar acorrentado, ser jogado dentro de um poço com lama, independente de ser arrastado, independente de ser amarrado a um tronco torto e seu corpo ficar torto, amarrado durante horas e horas seguidas naquele tronco, independente de qualquer coisa. Jeremias estava pronto para dedicar a sua vida a Deus. Jeremias estava pronto a doar-se a Deus. Isso é um exemplo para nós. Muitas vezes reclamamos de situações tão pequenas, não é verdade? Ah, que Deus nos ajude a tomarmos a decisão de sermos fiéis a Ele. Tantas vezes perdemos oportunidades de cumprir um chamado, perdemos a oportunidade de sermos relevantes aqui nesta terra. Por quê? Porque duvidamos, porque acreditamos que não poderíamos, não daríamos conta, ou tememos o que os outros poderão falar. Que Deus nos ajude a sermos corajosos. Que você, minha querida, seja corajosa. Que você, meu amado, seja um homem corajoso, forte, disposto a ser mudança nessa terra. Assim como Jeremias foi, e Deus o honrou. Bom, talvez você possa perguntar, mas que fim levou Jeremias? Onde ele morreu? Onde ficou Jeremias? Lembram? Ele estava lá em Judá. O povo resolveu ir para o Egito. Jeremias diz para eles não fazerem isso, mas eles teimam e fazem isso. E Jeremias vai junto com o povo de Judá, vai junto com o povo de Israel para o Egito. Eles descem para o Egito, uma coisa que jamais poderiam ter feito. O povo de Israel tinha sido resgatado no Egito, não poderia voltar ao Egito, mas eles voltaram. Lembram? Jeremias lá no Egito corajosamente alerta o povo a permanecerem fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Infelizmente, muitos caíram nas tentações pagãs, mas Jeremias permaneceu fiel. A última palavra de Jeremias está no capítulo 51. Não é o capítulo 52. É o capítulo 51 de Jeremias. O último versículo do capítulo 51. O verso 64 diz assim, ó. Então diga, assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Fecha aspas, ponto final. A última frase
do capítulo 51 de Jeremias diz assim: aqui terminam as palavras de Jeremias. Talvez Baruque, o escriba que trabalhava com Jeremias, escreveu o capítulo 52, o último capítulo do livro de Jeremias, que é uma confirmação da queda de Jerusalém, exatamente como que uma prova de que as palavras de Jeremias foram fiéis, eram palavras de Deus. Mas as palavras de Jeremias terminam no capítulo 51, no verso 64. Babilônia afundará para não mais se erguer. O que aconteceu com a Babilônia? Se olharmos para o Iraque hoje, exatamente a Babilônia, vamos ver quanta tristeza naquele lugar, quanta desgraça naquele lugar. Só o ditador Saddam Hussein, que permaneceu no Iraque anos e anos, fazendo aquele país sofrer terrivelmente, utilizando armas venenosas, que tiravam a pele das crianças. Isso ficou provado, aconteceu no Iraque. As guerras naquele lugar, as tristezas naquele lugar. Veja, Babilônia jamais se erguerá. Aqui está. Assim terminam as palavras de Jeremias. Jerusalém caiu, o Egito caiu, mas a Babilônia também caiu. Lembram? A Babilônia de Nabucodonosor também caiu. As palavras do profeta Jeremias cumpriram-se perfeitamente. E o nosso Jeremias, hein? O que aconteceu com Jeremias? Alguns dizem que Jeremias foi apedrejado por judeus no Egito. Morreu apedrejado no Egito. Alguns dizem que Jeremias foi levado cativo para a Babilônia. E de lá, talvez levado para Judá, ou quem sabe cativo para as próprias terras de Judá. Não estão registradas na Bíblia Sagrada palavras que retratam o final de Jeremias. Mas eu pessoalmente vou dizer algo a vocês que estão junto comigo. Observando aqui o fim abrupto das palavras de Jeremias, o fim abrupto de todo o trabalho de Jeremias. Tanto que alguém vem e escreve um capítulo a mais, o capítulo 52 de Jeremias. Talvez Jeremias tenha sido mesmo apedrejado até a morte no Egito por judeus desgostosos da mensagem de Jeremias. Vocês são testemunhas disso. Tinha tudo para acontecer isso mesmo, Jeremias ser apedrejado, acorrentado, maltratado até a morte, porque muitos queriam vingar-se de Jeremias. Muitos olhavam para Jeremias e enxergavam em Jeremias tragédia. Enxergavam em Jeremias coisas ruins, por sua palavra tão forte. Mas Jeremias estava cumprindo a sua missão. Ele poderia ter corrido disso tudo, mas ele não correu. Lembram do início do ministério de Jeremias? Eu convido você que pegou pela metade, vá, assista novamente o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, ou quem sabe toda a série, assista novamente. Você vai ver o chamado de Jeremias, a forma como Jeremias foi chamado. Como ele disse, não, Senhor, eu não. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem, não. Isso está em Jeremias capítulo 1. Por que Jeremias lutou tanto? Por que Jeremias não gostaria de ter recebido essa missão de Deus, lá, jovenzinho, em Anatote? Resposta, porque ele sabia que a situação seria difícil demais. Ele sabia que a missão seria muito árdua. Jeremias sabia muito bem
que talvez diria adeus para Anatote, a sua terrinha natal, e nunca mais voltaria para lá. Jeremias sabia que a missão seria verdadeiramente difícil, mas ele disse sim. Ele encarou a missão. Ele cumpriu-a até o fim. Como falei a vocês, pelo fim abrupto do ministério de Jeremias, terminando aqui no capítulo 51, com alguém escrevendo uma conclusão para o livro de Jeremias, eu sou levado a crer mesmo que estes da terra de Judá, lá no Egito, eu acredito mesmo, que eles tenham apedrejado Jeremias até a morte. Especialmente quando ele foi lá, em frente ao palácio de Faraó, cavou aquele buraco e disse: Babilônia vai vir aqui, vai destruir tudo, e vocês vão ver isso. Vocês vão pagar um preço pela idolatria aos ídolos do Egito. Talvez ele pagou o preço com a sua própria vida, por temer a Deus e por desejar ser porta-voz de Deus, desejar cumprir a tarefa até o fim. De uma coisa sei, o mundo não era digno dele. E isso está no capítulo da fé, Hebreus 11, o nosso H11. Hebreus 11, verso 38, referindo-se exatamente aos profetas. O mundo não era digno deles. O povo de Judá rejeitou Jeremias, rejeitou a palavra de Jeremias. Portanto, o mundo não era digno dele. Referindo-se aos profetas, também encontramos no verso 37 do capítulo 11 de Hebreus o seguinte: os profetas foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Jeremias está no capítulo da fé. Jeremias está, sim, em Hebreus capítulo 11. Como refere-se aqui a profetas que foram apedrejados, eu creio mesmo que apedrejaram o nosso Jeremias. Oh, meu Deus, que vida, que ministério extraordinário de Jeremias. Por isso, terminando a série Jeremias aqui no quarto do profeta, eu quero orar, eu quero agradecer a Deus por sua vida. E não esqueça, você também tem um chamado, todos nós temos um chamado. Que Deus nos dê coragem para cumprirmos a tarefa, independente da dificuldade. Cumpra a sua tarefa, seja uma bênção no reino de Deus, tenha um coração aberto para Deus, um coração generoso para abençoar aqueles que estão fazendo a obra de Deus, tenha um coração generoso para ajudar a fazer diferença nessa terra, para ajudar a mudar situações nesta terra. Parabéns a você que já faz, parabéns a você que já é uma bênção, parabéns a você que vai adiante, que ajuda outros a irem adiante. Oh, meu Deus, eu fico emocionado, porque, por exemplo, o H11 que a gente faz, ele tem abençoado tantas pessoas, tantas vidas, estão recebendo uma porção a mais de Deus. Quantas pessoas que estão deixando para trás uma tristeza profunda, uma depressão, porque acompanham uma palavra de fé, esta vitamina de fé que é o H11. E isso só é possível porque existem pessoas que estão nos ajudando. Graças a Deus. Ore ao Senhor, eu preciso de novas ferramentas para fazer esse trabalho. Ore a Deus para que eu possa conseguir estas novas ferramentas, exatamente para esse trabalho aqui, o H11. Muitas vezes, para a gente gravar um episódio a mais aqui, era tão difícil, porque a nossa ferramenta que a gente usa aqui, é simples demais. Mas eu sei que o Senhor Deus está trabalhando e eu não vou parar. Não.
eu vou ir em frente e parabéns a você que nos ajuda a ir em frente. Pai maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esta série ter ido ao ar. Quero te agradecer por teres me concedido saúde, ânimo, vigor. Enfrentamos tantas coisas interessantes no decorrer desta série, das gravações desta série. Senhor, muito obrigado pelo entendimento da Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra para nós. Obrigado, Senhor, por não temermos, não sermos tímidos. E aqui estarmos, Senhor, levando a Tua Palavra. Obrigado pelo exemplo de Jeremias, pela vida de Jeremias. Nós não sabemos se ele foi apedrejado até a morte. Não sabemos se foi levado cativo para a Babilônia. Não sabemos. Mas de uma coisa estamos certos: Jeremias está contigo. Jeremias está tomando parte do teu reino, Senhor Deus. E um dia vamos conhecê-lo. Um dia vamos abraçá-lo. Muito obrigado, meu Deus, pela série Jeremias. Cada episódio nos ensinou algo tão importante. Ajude-nos a colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos com a série Jeremias. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Foi um momento muito especial. Obrigado de coração a você que esteve comigo na série Jeremias. Deus lhe abençoe, curta o vídeo, comente. O que você achou da série Jeremias, hein? Aprendemos juntos, não foi verdade? Comente aqui, eu vou ler o seu comentário com alegria. Fique com Deus, que Ele fortaleça cada vez mais a sua vida. Muito obrigado.